Tudo bom com vocês, pessoal? Meu nome é Felipe Bonato e esse é o canal Luz e Certeza. E aqui eu faço terapia com vocês e também, né, se vocês quiserem fazer terapia comigo, vocês podem me encontrar lá no Instagram, Luz de Certeza, e mandar uma mensagem lá no WhatsApp, beleza? Hoje, pessoal, eu quero falar uma coisa muito importante para vocês. Vai ser um vídeo bem curto, mas que tá na minha cabeça, né? E para não sumir dela, né, quando a gente tem uma quando a gente tem uma, esqueci o nome, mas quando a gente está no ócio é quando a gente tem a criatividade para fazer algo nesse sentido. É sobre pais e filhos, né? Hoje em dia está muito na moda a gente esperar algo do filho e a gente perder em vista o que a gente precisa fazer para ele. Né? Hoje eu estava conversando com uma pessoa e eles falaram que eles pedem tudo para o filho dela, né? Eles tentam explicar para o filho, tudo bem, explica para o filho, não tem problema nenhum nisso. Mas pedir para o filho o que ele quer fazer, isso não existe, tá? Até seus 12 anos, até seus 15 anos, que é a fase da adolescência, mas criança não serve para isso, né? Hoje a gente quer colocar eles numa posição que vai deixar mais eles, vai ser ruim para eles do que a gente pensa, né? Então quando a gente pede, a gente coloca uma autoridade no filho quando ele tem 5 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos de idade, imagina. A criança não sabe lidar com isso e a criança vai dar uma opinião sobre formada? Não, a criança ela é aquilo ali, né? Você consegue ver as inclinações boas que elas têm e você vai colocando para ser, né? Por exemplo, a criança gosta de jogar futebol, então por que não colocar no futebol? Isso é uma coisa. Agora eu pedir para ela, o que você acha da gente fazer isso tal dia? Claro que não. Isso vira uma maluquice na cabeça dos pais que fica que agora ficou famoso o vídeo do Felca da adultização, não sei que palavra que fala isso aí, mas tudo bem. Mas isso é culpa dos pais, pô. Veio dessa ideia, a ideia de pedir as coisas para as crianças. Isso não existe, isso não pode existir. Eu posso pedir, você quer isso ou aquilo? E se ela falar a resposta errada, eu vou falar, errou. Entendeu? Isso vai ser bom para a criança. Eu não estou falando do mal, tá? Dos filhos. Eu tenho filho e eu quero criar ele dessa forma, porque para sair da quarta camada, do horizonte afetivo, eles precisam de amor, né? É claro que eu não vou fazer para ele, quando eu falo para você não ter essa iniciativa de dar um poder a ele, eu não estou falando de você não dar amor para ele, eu não estou falando de você também não ver as inclinações boas dele, mas você não colocar ele também dentro de uma caixa, né? Eu vou criar um roteiro para o meu filho que ele vai querer seguir. Criança é assim, a gente cria, né? E depois que ela escolhe o que ela quer fazer. Se eu colocar desde a minha cabeça, olha, meu filho ele tá aqui, então no futuro ele tem uma inclinação a jogar futebol, eu vou colocar ele no futebol. Deu 15 anos, a criança não quer mais saber de futebol, mas ela joga bem porque você colocou. Mas ela não quer saber de futebol. O que você vai fazer? Você vai tirar. Você vai tirar com 15, 16, 17 anos. Se ela não quiser fazer mais, então tudo bem. Né? Se ela não estiver realmente gostando daquilo, ela tiver uma inclinação para outra coisa, você vai ter que seguir. Por que eu falo isso? Porque quando a criança é mais jovem, a gente não dá esse poder para ela, mas quando ela tem o poder das escolhas dela, não tem o que você fazer que vai segurar a criança, né? Então, quando ela deu os seus 12 anos de idade ali, ela já vai começar a querer se rebelar para algumas coisas que ela quer fazer, né? E se você criar para ela, falar, não, meu filho vai ser médico. Então, ele fala assim, não, eu quero fazer outra coisa, pai. E você fala, não, errou, você vai fazer medicina. Às vezes dá certo, às vezes dá certo. Mas na maioria das vezes vocês criam filhos infelizes e eles ficam com medo dos pais e eles olham só para o mundo com uma maneira afetiva. Então tudo para eles é afetivo. Eles não conseguem perder de vista a afetividade. Então o que a gente tem que mostrar para os nossos filhos para sair desse campo afetivo, que seria a quarta camada, que eles teriam que sair ali nas faixas dos 12 anos para os 15 anos, né? Para eles virarem uma quinta camada. É a gente mostrar o amor de pai para eles, um amor do Pai Celestial, não é do nosso Pai, não é eu que vou mostrar esse amor, porque o meu amor é falho, eu me estresso, eu perco a cabeça com a minha filha, com o meu filho, né? E o meu Pai do céu não se estressa comigo, meu Pai do céu sabe, ele tá aqui e ele vai estar no futuro comigo, e ele já viu o futuro que já aconteceu, ele sabe do meu caminho, então a confiança no Pai, que ele vê em você, é o que vai tirar da quarta camada para a quinta camada, ele vai ter que confiar 100% no Pai dele, que é Deus. E a gente erra muito nisso porque ele não consegue sair da quarta camada justamente por isso, por essa queixa afetiva. E
E justamente por isso, quando ele fica mais velho, essas crianças que são quarta camada, elas vão se tornar adultos, quarta camada, elas não aprenderam a força, né? Que é ter para onde voltar, né? É você saber que você tem para onde voltar, que você tem um amor, um apoio total imenso, mesmo se teu filho fazer uma coisa que você não goste. Quando ele voltar, você vai fechar as portas para ele. Não tem como. Isso teria que ser de todo pai, né? De ter uma família, a família ser o clã para ele, a família ser o abrigo dele. Você, claro, ensinar isso para ele e quando ele fizer algo errado, ele voltar e você passar a mão na cabeça dele. É isso aí mesmo, tá? Se minha filha hoje, eu crio ela, faço tudo por ela, vou errar com certeza, mas quando ela for adulta, por exemplo, ela for presa por tráfico de drogas, não sei, será que vou ter que colocar um pi para o YouTube não entender nada? Não jogar esse vídeo fora do ar? Mas enfim. Eu vou ir atrás dela com o maior amor do mundo. Claro, né? Eu errei alguma coisa, mas... Mas eu confio no meu Pai do Céu. Isso aconteceu. E eu vou fazer o quê? Vou prender ela? Não, vou soltar. Vou fazer de tudo para ela ficar do meu lado. Então, essa deturpação de que a gente vê a vida como se a gente fosse advogados, né? Não tem como olhar para o nosso filho como se a gente fosse advogado, não tem como mesmo, tá? Mesmo que a pessoa, igual eu disse, fez alguma coisa errada, seu filho fez alguma coisa errada, ele tá te esperando para amar, entende? E talvez ele só vai mudar quando ele sentir esse amor realmente teu, né? Então, se você criou errado, o teu filho tá lá perdido, tá preso, né? Esse dia a gente ouviu falar de um filho que estava preso, o pai não ia visitar 5 anos. Porque eu não visito o filho meu que foi preso por tráfico de drogas? Pô, teu filho, é teu filho. Ele tá esperando há 5 anos um abraço do pai. E se o filho também não merecer, quem que é você para dizer que você merece alguma coisa? Eu não mereço nada. Então, né, isso tem que ser quebrado aos poucos, né? Nessas pessoas que são difíceis de mudar, mas é isso, é teu filho, como que você não vai lá? Toda semana, se meu filho fica preso, toda semana eu tô lá. É isso, esse é o amor que às vezes Deus está colocando ali pra gente se aproximar mais dele. Que é para passar para as próximas camadas, que é isso que tá faltando, que é isso que tá faltando para mim, para se aproximar de Deus, para eu ver a vida às vezes com uma camada acima do que Deus vê, porque a visão de Deus é assim, ó, é como se ele estivesse no 70º andar, lá nos 150, 300, 400, e daí quando a gente vai no segundo andar, que a gente tá vendo umas coisinhas já, que a gente já lá deu uma convertida, mas também não é convertido, você nem precisa ser convertido, tá? Você viu alguma coisa além e sabe mais que as pessoas, está no segundo andar, daí você olha para baixo, as pessoas que estão lá para baixo, e você começa a julgar essas pessoas. Mas você estava lá embaixo. E do mesmo jeito que você está agora aqui, você não consegue ver o horizonte. Porque o único que consegue ver o horizonte total da vida de todos é quem está lá em cima. Então, às vezes, ele está tentando te mostrar uma visãozinha dele lá e você não se abre para fazer isso. Então, o egoísmo dos pais é isso. É ser egoísta quando a gente cria o filho numa caixinha. Ou quando a gente é colérico, né? E a gente fala, não, as minhas ideias pro meu filho foi a melhor. Então, por que ele tá vivendo do outro jeito? Porque a gente olha a maioria dos pais julgando os filhos com a vida deles. Ah, ele não consegue guardar dinheiro, ele não consegue fazer isso, meu filho é perdido. É a gente julgando com a nossa visão. Isso não é uma visão de pai. O pai tem que dar tudo sem esperar nada. Então, o pai que faz isso, ele vai se adoecer por causa disso, porque ele vai ficar pensando naquilo. Ele não vai sentir esse amor que Deus está tentando mostrar para ele, o amor de meu filho tá lá, ele não sabe guardar dinheiro. Se ele tiver dívida, ele vem me procurar, porque eu vou dar um jeito. É isso mesmo, pode ser contraditório para muitos de vocês, mas é isso mesmo, tá? E é só assim que talvez teu filho vai sair da quinta para sexta, porque quando a pessoa taca na quinta camada, né, que é a força inútil, talvez o teu filho que não sabe guardar dinheiro, que está saindo para a vida, que está gastando, que está fazendo dívida, ele só vai pular da quinta para sexta camada quando ele tiver que pedir dinheiro para você. Quando ele tiver que pedir dinheiro e baixar as asinhas dele, né? Ele vai pedir o dinheiro e vai falar, pai, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Porque é muito difícil, vai quebrar o egoísmo dele também. E ele vai da quinta para sexta. E ele vai ver naquilo, na fruto daquilo, né? Vai pegar o dinheiro, por exemplo, né? Pegar e pagar a dívida dele. E ele vai pensar, poxa, agora sim eu sei como é que é a vida. Aí ele vai para a sexta camada, que é a força útil.
ele começa a ter um espaço, ele começa a ver que a vida não é aquilo. E ele só vai pular da sexta para a sétima quando ele aprender a servir. E ele só vai aprender a servir vendo os atos do pai. Porque na sétima camada é só quem é pai e mãe que servem. Então, tudo isso é uma construção para o amadurecimento dos seus filhos. Não adianta agora você ter 50, 40 anos e olhar para os seus filhos com 20, 30 anos e achar que eles vão pular sozinho das camadas. Né? E achar também que você, agora ouvindo isso, vai mandar para eles, você tem que seguir isso. Não, não é isso. É justamente isso que não é para você fazer. Cada um vai ter a sua época de amadurecimento. E você que é pai, você tem que amadurecer, deixando eles um pouco de lado, largando a corda. Eles já passaram da fase de você puxar a corda para eles. Tá bom? Então esse foi um vídeo rápido e simples. Eu não fiz nenhum roteiro sobre isso. Então, se você quer ser atendido comigo, vai lá no Instagram, me pede lá e a gente combina certinho. E também curte aqui, compartilha e se inscreve no canal. Beleza? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.